Alô pessoal, aqui é o professor Senitão Mbalani, professor de História aqui na turma dos Revoltados. Vim dar mais uma aula de História e na nossa aula de hoje falarei sobre um tema muito, mas muito interessante. Um tema cheio de detalhes que vocês vão gostar muito, mas muito de acompanhar. Vamos falar de que hoje? De que? Sobre o grandioso, magnífico e insuperável Estado de Gaza. Acompanhe o vídeo até o final. Siga-nos, faz like, partilha, comenta, faz tudo para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Ok, pessoal, o Estado de Gaza. O que foi o Estado de Gaza? Muita coisa nós podemos falar sobre esse grandioso Estado que existiu na região sul de Moçambique, não só na região sul. O Estado de Gaza, ele ocupou, por exemplo, as províncias de Maputo, Gaza, Inhambane e Manica. Maputo, Gaza e Inhambane sabemos que é o sul do país e Manica que é o centro do país. Ou seja, por outras palavras, o Estado de Gaza, ele ia desde a Baía de Maputo, ou seja, sobre o rio, desde o rio Nkomati até ao rio Zambezi. Foi um estado mesmo grandioso. Há muita coisa que nós podemos falar sobre o Estado de Gaza. Na nossa aula de hoje, nós vamos nos centrar única e exclusivamente para falar sobre os aspectos políticos que nortearam o surgimento e também, infelizmente, a decadência deste magnífico Estado. Primeiramente, para entendermos sobre a formação desse Estado, é importante que nós viajemos não para a região sul de Moçambique, mas para a região norte, se eu não estou em erro, da África do Sul. Para falarmos sobre o quê? Para falarmos sobre um fenômeno que ocorreu naquela região entre os finais do século XVIII e inícios do século XIX. Qual foi o nome desse fenômeno? Vocês sabem muito bem qual é o nome desse fenômeno. Vou escrever aqui no quadro para ver se vocês se lembram. Esse fenômeno chamou-se o quê? Chamou-se Mfecane. Nome bonito, não acham? Então, o que foi um Mfecane? Mfecane, na verdade, nada mais foi do que um processo de lutas e de transformações políticas que ocorreram onde? Na região da Zululândia, na África do Sul, que culminaram com o quê? O que culminou com o quê? Esse processo de lutas e de transformações políticas. Culminou na centralização política dos grupos vencedores nesse processo de lutas e na migração dos grupos vencidos para outras regiões ao longo da África Austral. O Mfecane ele foi muito, mas muito importante para a formação de vários estados na região austral de África. Por exemplo, foi formado por causa do Mfecane o reino dos Sotos, foi formado por um gajo bem nice chamado Zobuza, foi formado os estados dos Dembeles, por Nzilikazi, foi formado o Estado de Gaza, claramente, por um tipo de nome Manikosi ou Soshangane. Foram formados também alguns reinos nos atuais países Tanzânia, Zâmbia e Malau, por personagens como Zwangeda Bajere, Guanamaseko e Kwabansane. Tá bom? Foram muitos estados formados nessa região austral de África por causa do Mfecane. Tá bom, pessoal? Então, eu podia até me alongar muito a falar sobre o Mfecane, porque é muita coisa boa que podemos falar sobre o Mfecane. Mas, infelizmente, a nossa aula de hoje é única e exclusivamente sobre o Estado de Gaza. Então, o Mfecane, pessoal, o Mfecane, ele é o quê? O Mfecane é que causou a formação, né, do Estado de Gaza. Porque depois daquele processo todo de lutas, né, e de transformações políticas que ocorreram na Zululândia, os grupos vencidos, como eu disse muito bem, migraram para vários países ou vários territórios ao longo da região austral de África. Um desses líderes ou dirigentes vencidos era o senhor Soshangana. Soshangana. Também chamado de o quê? Eu disse há pouco tempo, Manikosi. Soshangana ou Manikosi estabeleceu-se na região sul de Moçambique. Ele estabelece-se nessa região em que ano, pessoal? No ano de 1000
1821. No ano de 1821, Soshangane ele consegue, através de umas táticas bem nice, sem muita luta, sem muita violência, né, só no papo, ele consegue mesmo criar um reino e ter vários estados que estavam mesmo sobre o seu julgo. Está entendendo? Tanto que nessa região, ele teve tanto poder, mas tanto poder, que os súditos dele, todos aqueles que de certa forma lhe seguiam, lhe respeitavam, começaram a ser chamados de quê? De Machanganas. Então, se tu aí és Machangana, é por causa desse senhor aqui, Soshangana. Soshanganas são os súditos de... Quer dizer, Machanganas são os súditos de Soshangana. Tá bom? Se tu és Machangana, comenta lá aqui nos comentários nesse vídeo. Ou se não fores Machangana, conta-nos lá. Diz lá qual é a tua etnia. És Chope? És Tsua? És Ndao? Sena? És Makua? Fala-nos lá sobre a sua etnia, porque aqui em Moçambique, graças a Deus, somos ricos, mas muito ricos em termos etnológicos. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, continuando. Soshangana, também chamado de Manikos, funda o estado de Gaza no ano de 1821. E o seu reinado, ele centraliza-se num território chamado Manjacaze. Ou seja, Manjacaze foi a capital do estado de Gaza. Era o centro do poder político do estado de Gaza. Soshangane ele consegue reinar de forma absoluta, de forma serena, tudo muito bem, entre esse ano de 1821 até o ano de 1858. Após a morte de Soshangane, sucede-lhe o seu filho mais novo, de nome Mawewe. Alguns manuais divergem da forma como se escreve Mawewe. Outros usam W, como está aqui escrito, outros não usam W, usam U em vez de W. Cada historiador decide qual é a melhor forma de escrever o nome Mawewe. O fato é que Mawewe, após a morte do pai, Soshangane, ele assume o trono de Gaza. E Mawewe era o filho mais novo de Soshangane. Sendo ele filho mais novo, Mawewe, ele infelizmente não tinha muitas terras. O que ele faz, Mawewe? Ele começa a roubar, assim podemos dizer. Será que é essa a palavra certa? Roubar? Ou seja, ele começa a apoderar-se das terras dos irmãos, das riquezas dos irmãos, para que visse o seu patrimônio crescer. Então, ele começou mesmo a desenvolver um sentimento de hostilidades para com seus irmãos, mas não só com seus irmãos, para com muita gente. Ele não tinha muitos aliados. Mawewe era apenas aliado do rei de Swazi naquela época, por uma questão matrimonial que os historiadores não trazem com tanta profundidade. Que situação é essa? Ok, então vou escrever aqui. Mawewe chega ao poder no mesmo ano em que mora o pai, 1858. Então, Mawewe, ele subjuga os irmãos, como nós dissemos. Porém, o irmão dele mais velho, de nome Muzila, não aceitou ser subjugado. Muzila, não. Disse, como se diz aqui no sul de Moçambique, ninguém te fuma, é um panauanga mesmo. Né? Para vocês que entendem Xangana, percebem muito bem. Mas para os que não entendem Xangana, é mesmo que dizer, eu que sou mais velho, não vou aceitar ser governado e ser subjugado pelo meu irmão mais novo. Muzila não aceitou isso. Vou aqui escrever Muzila para vocês verem. Muzila. Outros escrevem Zila, tiram o esses historiadores aqui, muitas das vezes fazem uma confusão muito grande. Então, nesse contexto em que Mawewe ele era odiado por muita gente no estado de Gaza, os caçadores de elefante da Baía de Maputo não gostavam dele, muita malta da aristocracia do estado de Gaza não gostava dele, ele tinha muitos inimigos. Então, esses inimigos todos de Mawewe procuram Muzila e fazem uma aliança, uma coligação para que Muzila entre em guerra com o irmão com vista a fazer o quê?
apoderar-se, Mozilla, nesse caso, do trono do Estado de Gaza. Então, pessoal, Mozilla começou uma guerra com Maweu no ano de, acho que posso escrever aqui, 1861. Temos o início dessa guerra entre Mozilla e Maweu, dois irmãos em disputa. No meio dessa guerra, ou seja, um ano depois do início dessa guerra, ou seja, no ano de 1862, Maweu transfere a capital do Estado de Gaza, que, como eu disse muito bem, era Manjacaze. E eu disse o que significava Manjacaze. Manjacaze significava grande força. Então, Maweu, para poder proteger a capital, porque em casos de guerra, pessoal, a capital tem de ser protegida sempre. A capital não pode ficar vulnerável. Estando a capital em Manjacaze, ela estava vulnerável. Maweu transfere a capital do Estado de Gaza de Manjacaze no ano de 1862 para onde? Para onde? Para Manica. Concretamente para Mussuriz, para que a capital ficasse protegida. A guerra decorre e, no final, Maweu perde essa guerra em favor do irmão Mozilla. E o seu reinado termina no ano de 1864. Então, Mozilla chega ao poder nesse ano de 1864 e reina de forma absoluta por longos 20 anos, ou seja, até 1884. Mozilla, acho que por motivos de doença, isso não é muito especificado pelos historiadores, ele é sucedido pelo seu filho. Há uma história muito novelesca sobre a sucessão do Estado de Gaza quando morre Mozilla, quando Ngungunyane chega ao poder. Quer dizer, eu disse Ngungunyane, não era para ter dito agora. Mas vamos lá. Mozilla, quando morre, sucede-lhe o seu filho, Ngungunyane. Vamos lá escrever aqui Ngungunyane. Ngungunyane. Outros dizem Ngungunyana. Há muitas divergências. Ngungunyane chega ao trono do Estado de Gaza. Não temos nada para apagar, vou apagar com a mão. Seu professor é assim mesmo, desculpem-me lá. No ano de... Ngungunyane chega ao poder nesse ano de 1884, quando morre o pai Mozilla, e ele fica no trono, não por tantos anos assim como o pai. Ele fica no trono do Estado de Gaza até o ano de 1895. Por que Ngungunyane termina o seu reinado em 1895? Vou já explicar. Mas, antes disso, é importante que nós falemos sobre a capital do Estado de Gaza. Nós já falamos, mas vamos lá voltar a falar sobre a capital do Estado de Gaza. A capital do Estado de Gaza, que como eu disse muito bem, em 1862 havia sido transferida de onde? De Manjacaze para Mussuriz. É novamente transferida de Mussurize para Manjacaze. Em que ano isso acontece? No ano de 1889. Ou seja, 5 anos depois de Ngungunyane assumir o trono de Gaza. E por que Ngungunyane fez isso? Vocês vão me perguntar. Eu vou dizer uma coisa muito simples. Havia lá ingleses e portugueses na região de Manica que estavam interessados em fazer a mineração de ouro. E podiam, de certa forma, entrar em choques, em conflitos com Ngungunyane. E Ngungunyane não queria ter esses conflitos, não lhe interessava nada disso. Não só isso, havia escassez, ou seja, estavam a escassear recursos agrícolas em Mussurize. E esses recursos estavam em abundância em Limpopo, Gaza. Mais do que isso, havia uma pequena revolta que estava a se formar no estado de Gaza, lá mesmo em Gaza, na atual província de Gaza. Essa pequena revolta ou rebelião que estava a se formar era liderada pelos Xopes. Em Ngungunyane, ele não podia permitir, não podia deixar que isso acontecesse. Então, por esses motivos, Ngungunyane, em 1889, ele tira a capital de Gaza de Mussurize, faz ela voltar para Manjacaze. Tranquilo? Entendido?
Muito obrigado. Então, vamos lá voltar para falar sobre o fato do reinado de Ngungunyane ter chegado ao fim em 1895. Por que, seu professor, o reinado de Ngungunyane foi, digamos, tão curto em comparação com o do pai? Porque o pai, como nós dissemos, reinou durante 20 longos anos. Esse período aqui, se nós formos a olhar bem para esse período, é um período em que há muitas mudanças em toda a África. 1884 em particular é o ano que nós temos o início da Conferência de Berlim. Essa Conferência de Berlim que termina em 1885, na qual se decide nessa conferência a ocupação efetiva, ou seja, o princípio de ocupação efetiva, ou seja, de novo, que as potências europeias elas não mais devem usar a África apenas de forma mercantil para fazer trocas comerciais, obter essas matérias-primas que eles queriam obter para poder alimentar a indústria europeia, mas deviam ocupar e dominar a África. Nessa época, os portugueses eles haviam mudado de postura para com os estados aqui em Moçambique. Haviam começado um processo discreto para dominar todo o território moçambicano. O estado de Gaza, devido à sua majestosidade, essa palavra inventei agora, se não existir, sinto muito. Então, o estado de Gaza era o maior da região. Talvez de todo o país, se não estiver em erro. E interessava muito aos portugueses atacarem primeiro o estado de Gaza, dominarem, para mostrarem aos outros estados que se o estado de Gaza foi dominado, eles também seriam facilmente dominados. As tentativas de ocupação e dominação do estado de Gaza começam primeiramente de forma pacífica, com um personagem chamado Antônio Enes, que nós já vimos na nossa história, a se aproximar de Ngungunyane para fazer alguns acordos, etc, etc, mas com a finalidade disso, de ocupar e dominar o estado de Gaza, acabar com o estado de Gaza e assim implantar a máquina administrativa portuguesa nessa região. Então, o senhor, já queria dizer Moisinho da Albuquerque, o senhor Antônio Enes, ele encontra um pretexto ideal para poder atacar o estado de Gaza. Que pretexto é esse, seu professor? É uma coisa muito simples, que nós já ouvimos falar muito. Esse pretexto dá-se, assim podemos dizer, no dia 2 de fevereiro de 1895. Nesse ano aqui. Lembras-te o que aconteceu no dia 2 de fevereiro? Ou lembras-te o que é comemorado no dia 2 de fevereiro? É comemorado o dia de Guazamtine, dia da Batalha de Maraquene. Em 1895, dois reis de dois reinos diferentes dessa região de Maputo, esses reis eram chamados de Magaia e Zixaxa. Quer dizer, os reinos deles eram chamados de Magaia e Zixaxa, os nomes deles eram Mahazul e Nwamatijane. Eles juntam-se para poder atrair os portugueses na região de Maraquene e poder os matar nessa região. Isso foi chamado de Guazamtine, ou seja, Guazamtine significa atrair o inimigo para o matar em casa. Como eu disse muito bem, dia 2 de fevereiro de 1895. É quando isso acontece. Infelizmente, não há Mahazul e não há Matijane, ou seja, Mahazul e não há Matijane, eles não são bem sucedidos nessa tentativa deles de atrair os portugueses de Maraquene para poder os matar. Eles perdem a batalha com os portugueses. Quando eles perdem essa batalha, o que eles fazem? Eles saem de Maraquene, vão para onde? Vão para o estado de Gaza. Vão mesmo para o centro do estado de Gaza. Vão pedir ajuda a Ngungunyane. Ngungunyane, socorro, ajuda-nos. Esses são Mahazul e Nwamatijane a pedirem socorro. Ngungunyane, que não trai os seus, um legítimo africano, o que ele faz? Ele dá guarida a Mahazul e Nwamatijane. Ao dar-lhes guarida, os portugueses disseram, é isso mesmo que nós queríamos. É esse pretexto que nós queríamos para poder atacar o estado de Gaza. Os portugueses dizem Ngungunyane, Mahazul e Nwamatijane são nossos. Então, entrega-nos. Ngungunyane disse, eu não. Os meus eu não vou entregar.
Os portugueses, a partir daí, começam a atacar o estado de Gaza com vista a destruí-lo. Tá bom, pessoal? Então, acontecem várias batalhas entre os portugueses e o exército de Gaza. Temos, por exemplo, a Batalha de Kolela, também chamada de Batalha de Manjacaze, no qual o estado de Gaza a capital Manjacaze é atacada, ela é destruída completamente, mas Ngungunyane, ele escapa. Temos também a Batalha de Magule, temos também os ataques na região de Xai-Xai e Bilene. É Bilene ou Macia? Acho que é Bilene, né? Não me lembro lá muito bem, sinto muito por isso. Então, os portugueses fazem de tudo para atacar e dominar o estado de Gaza. E como é que isso culmina? Há traições que infelizmente lá acontecem. Ngungunyane é capturado em dezembro deste ano de 1895. Cai Ngungunyane, um homem que resistiu de forma brava. O homem que, se não fossem por causa dessas traições que houve, ele não teria sido pego de forma nenhuma. Ngungunyane, quando é preso, nós todos sabemos que ele é imediatamente levado para Portugal, na ilha de Açores, onde ele vem a morrer no ano de 1906. Mas antes disso, vamos lá recuar um pouco. 1895, Ngungunyane é preso. E vocês acham que todos os súditos de Ngungunyane aceitaram aquilo de mão beijada? Não aceitaram. Um homem de confiança de Ngungunyane, que fazia parte do exército dele, ele começou a liderar um movimento forte de resistência. Um movimento que os portugueses nem esperavam. Porque os portugueses capturaram Ngungunyane, cortaram a cabeça da cobra, acabou tudo. A coisa não havia acabado. O que aconteceu? Aparece um personagem forte. Esse personagem vocês conhecem muito bem, é muito falado na nossa história. Qual é o nome dele? Vou escrever aqui. O nome desse personagem é Magiguana Cossa. Cuidado com as coças, pessoal, são fortes. Então, Magiguana Cossa começa, logo que Ngungunyane é capturado, uma campanha militar muito forte. O nome dessa campanha chamava-se Mbuisele, ou seja, trazer Ngungunyane de volta. Mal sabia Magiguana Cossa que Ngungunyane já havia sido levado para Portugal, já estava para além-mar. Então Magiguana, ele fica ali a resistir, ele forma uma tropa grandiosa, uma coisa nice, para resistir mesmo, para que os portugueses de forma nenhuma ocupassem e dominassem o estado de Gaza. Magiguana Cossa mete-se numa batalha com os portugueses, isso no ano de, vamos lá, posso apagar aqui, no ano de 1897, Magiguana Cossa mete-se numa batalha sangrenta contra os portugueses. Essa batalha é chamada de Batalha de Macontene. Nessa batalha, Magiguana Cossa, infelizmente, perde a vida. Ele é vencido pelos portugueses. E é com a morte de Magiguana Cossa que se encerra a resistência no estado de Gaza. E é dessa forma, pessoal, que também encerramos a nossa aula. Então, fiquem atentos, porque vou trazer mais conteúdos interessantes da aula de história.